Você já se perguntou como se estruturaram as cidades na América Portuguesa e na América Espanhola? Será que elas foram edificadas igualmente ou haviam diferenças entre elas? Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o Brasil colônia e as suas estruturações das suas cidades, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 4 vídeos onde eu abordo o Brasil colonial. Neles eu abordo as questões econômicas, a questão do imaginário, dentre outros assuntos. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar para ir para o início da playlist e depois retomar aqui o assunto de hoje, é só você clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você entra no vídeo que eu irei abordar aqui sobre as estruturações das cidades no período colonial. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai entender como ocorreram as estruturações nas cidades no período colonial, tá? Tanto na colonização da América Espanhola quanto da América Portuguesa, que é o caso aqui do Brasil. Bom, pessoal, para a gente entender como se edificaram as cidades no processo de colonização das Américas, vamos fazer um panorama geral e depois eu vou falar especificamente da América Portuguesa e da América Espanhola, ok? Bom, Portugal não planejou construir algo na colônia. Eles estavam mais preocupados na extração de riquezas que estavam ali de fácil acesso. De início, eles se depararam com o pau-brasil, que fornecia a eles uma tinta avermelhada, muito raro na Europa. E eles tinham muito interesse em encontrar as jazidas de ouro que tanto falavam ali que tinha nessa região, tá? Então, por isso que eles não tinham a intenção, de início, posteriormente se tornou, de efetivar uma construção de algo dentro das colônias, tá? Da colônia da América Portuguesa, ok? Bom, na colonização da América Portuguesa, estava muito relacionada ao homem adaptando-se à natureza local. Não houve um planejamento ali. Ele ia se adaptando conforme ele ia encontrando a natureza, vendo que os melhores lugares para se plantar, se colher, construir alguma edificação e tudo mais. Não houve um planejamento, tá? Para a gente entender isso melhor, como se deu essa estruturação das cidades nas colônias da América, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos entender como as sociedades antigas elas efetivavam seu poder sobre outras cidades. Vamos pegar como exemplo o Império Romano, tá? Para o Império Romano, construir cidades era efetivar a sua dominação sobre um local, tá? Porque quando eles efetivam a construção dessas cidades, eles levam, junto a cultura, a política, a religião, tudo que molda a cidade de Roma. Então, por isso que era muito importante construir as cidades tal como era Roma, tá? E nisso tem totalmente ligação com a criação de órgãos locais. Ter um senado, ter um templo, alguma coisa que remete a esses órgãos oficiais, que é uma forma de complementar, de impor a dominação sobre essas novas regiões, tá? Esse modelo colonizador romano, durante o Império Romano, que foi efetivado durante o Império Romano, é de extrema importância, porque foram eles que fundaram as fronteiras presentes até hoje. Então, foram eles que delimitaram o território português, espanhol, italiano, francês. Diversas regiões têm as fronteiras bem delimitadas devido à expansão do Império Romano e às estruturações das cidades dentro deste Império Romano. Bom, por que eu falei sobre esse modelo romano de conquistar novas regiões? Porque ele tem interferência diretamente com as grandes navegações, tá? As grandes navegações simbolizou a conquista de novas terras, né?
E os colonizadores, muitas das vezes, empregavam esse modelo romano, porque era muito mais fácil controlar a população local quando você estabelece essa estruturação de cidade aos moldes europeus. E aí você impõe o seu poder ali sobre essa região, tá? Isso faz com que surja um modelo duradouro e eficiente, né? Porque eles têm muito sucesso ao implementar a construção de cidades no modelo europeu, trazendo dessa forma a cultura e os costumes europeus, forçando os nativos a viver daquela forma. Então é muito mais fácil o controle e a dominação da região, tá? A única exceção para esse modelo romano foi a América Portuguesa, que não adotou esse modelo romano, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor agora isso. Vamos pegar como exemplo a colonização da América Espanhola, tá? O início dessa colonização foi muito violento. Houveram muitas mortes, principalmente do lado dos indígenas, né? Que os europeus encontraram ali na região do México, do Caribe e tudo mais, tá? Bom, a partir do momento que teve esse contato inicial e houve essa violência muito grande, o Estado começa a interferir no processo colonizatório. Primeira coisa que o Estado faz é apaziguar os conflitos. Ele fala, chega de morte, a gente já mostrou que a gente tem força, agora vamos tentar levar a civilização para esses sujeitos, tá? Era esse o pensamento ali da época, né? Já disse isso num vídeo anterior, né? Qual era a visão, o imaginário que eles tinham para com a população que eles encontravam nessas regiões aqui da América, tá? Então, o Estado começa a impor disciplina, tanto nos habitantes, nos velhos habitantes, que no caso são os indígenas, quanto nos novos, que eram os europeus que estavam vindo habitar as Américas, tá? A América Espanhola, no caso. Outro ponto importante é o incentivo à catequização dos nativos. Esse incentivo à catequese é muito importante porque ele força os nativos a se adaptarem a uma cultura europeia, no que os espanhóis, no caso aqui desse cenário, acreditavam ser um modelo civilizatório, porque eles impunham questões morais e sociais, e aí facilitava o controle da população que estava ambientada nessa região que eles estavam construindo, colonizando, tá? Outro ponto importante que houve na colonização da América Espanhola foi a edificação dos centros urbanos, que é muito característica e importante para a efetivação do poder europeu nessas regiões, né? O poder espanhol nas regiões que eles estavam querendo colonizar. As cidades na América Espanhola, elas têm uma característica que remete muito ao modelo colonizador europeu, como a gente já disse, que era a construção de cidades nos moldes europeus, tá? Bom, de início, eles construíam uma praça maior. Essa praça ficava no centro da região que eles queriam construir, edificar essas cidades, e elas eram em formato de quadrilátero, bem grande, bem espaçoso, porque inclusive quando tinha festividades referente a datas comemorativas da religião católica, tinha fácil acesso de transição de pessoas e também de cavalos, tá? Essa praça, esse quadrilátero, era a base para o traçado das ruas. As ruas, elas eram determinadas a partir dessa praça maior, todas elas perpendiculares a ela, tá? Formando aí, começando a estruturação das cidades, tá? Isso faz com que nós percebamos que há uma estruturação planejada, eles planejam como vai ser essa cidade. Dessa forma, faz com que essa colonização seja uma extensão da Espanha. Eles querem construir a Espanha aqui na América. Tanto é que as primeiras universidades espanholas já eram edificadas em 1500 e poucos, né? 1548, mostrando aí que eles queriam fazer a América tal como era na Espanha, tal como era na Europa, tá? Queriam ter os mesmos órgãos públicos que tinham na Europa, queriam ter as mesmas condições de vivência do que tinha na Europa, tá? Eles vendiam, o Estado vendia que o homem podia interferir na natureza e obter sucesso nessa empreitada, e por isso que eles construíam as cidades planejadas, tá?
Os jesuítas, né, são peças fundamentais nessa estruturação dessas cidades, já que eram eles que vinham e tinham o primeiro contato com os indígenas e viam qual era o melhor lugar para a edificação dessas cidades, né? Eles planejavam essas cidades muito geométricas, de forma muito correta, para não ter problema no futuro, para estar muito bem estruturada, né? Muito bem edificada. Outro ponto importante que eles levavam em consideração é a questão da localização. Eles encontravam lugares que remetiam ao clima europeu, principalmente, porque os europeus eram acostumados com um clima mais ameno. Então, quando eles chegaram aqui na América, principalmente ali na região dos trópicos e tudo mais, muito calor, muito quente, muitos deles não se adaptavam a esse clima. Por isso que eles procuravam regiões que tinham um clima mais ameno. Então, eles evitavam o litoral, iam mais para o interior e procuravam planaltos, onde tinha um clima mais parecido com o da Europa, para facilitar a adaptação do homem europeu no continente americano, mostrando dessa forma que eles queriam fazer uma extensão mesmo da Espanha, como se fosse uma cidade espanhola na América. Agora a gente vai entender um pouquinho, vou dar a introdução de como foi essa colonização na América Portuguesa. A colonização na América Portuguesa tinha um caráter mais comercial, mostrando aí a falta de interesse do governo português em fazer uma estruturação de cidades propriamente dita aqui na América Portuguesa, tá? Tanto é que eles dividiram a América Portuguesa em capitanias hereditárias, em faixas, né? Eram faixas por todo o litoral brasileiro, tá? Eles não queriam fazer essa extensão de Portugal, não havia pretensão de fazer essa extensão de Portugal no início da colonização. Isso ocorreu depois, posteriormente, mas no início da colonização não houve esse interesse. Era uma colônia de feitoria comercial, onde comerciantes vinham, pegavam seu produto e iam embora. Era um lugar de passagem. Outro ponto importante é que o clima era muito diferente da América Espanhola, mesmo porque a colonização da América Portuguesa deu início na parte litorânea, né? Lugar mais quente, né? Quando a gente vai para a praia, a gente encontra um clima mais quente, mais abafado, o que dificultava a adaptação do homem europeu no continente americano, né? É muito diferente o clima. Então, isso também dificultava esse processo de colonização. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre edificações de cidades, principalmente na América Portuguesa. Vou trazer mais detalhes, vou me aprofundar no assunto, tá? Tem muita coisa ainda para ser dita. Mas como complementação do estudo do vídeo de hoje, eu indico o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Ele é um filme riquíssimo para se entender como ocorreram essas edificações de cidades na América Espanhola, tá? Ele traz diversas características, cenas que mostram essa intenção de transformar o continente americano tal como era a Europa, né, a Espanha. Ele é super interessante, riquíssimo, tem no YouTube, tá fácil de assistir, tá? Para montar o vídeo de hoje, eu utilizei como texto base o texto do Sérgio Buarque de Holanda. Sim, ele é pai do Chico Buarque de Holanda. E o texto se chama O Semeador e o Ladrilhador. Também está de fácil acesso na internet, ele tem em PDF, é só pesquisar. Vou deixar tanto o link do trailer do filme da 1492, A Conquista do Paraíso, na descrição do vídeo, como também a bibliografia do texto do Sérgio Buarque de Holanda. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Muito obrigada!